RCV Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa tarde, já são 13 horas. Seja bem-vindo ao Jornal a esta hora. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. Mau tempo que causou grande inundação em Espanha provocou mais de 100 mortos. Acidente de trânsito em São Vicente deixa uma vítima que teve morte instantânea. O ministro Fernando Elísio Freire reconhece que Cabo Verde se depara com problemas de saúde mental e assédio laboral e sexual nos locais de trabalho. Estado da Justiça em debate no Parlamento, com os diferentes sujeitos parlamentares a avaliarem o setor. Coreia do Norte lança novo míssil balístico intercontinental num teste que registrou recorde de altura e também de tempo de voo. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa tarde. A tempestade que invadiu o sul e leste da Espanha na terça-feira já fez pelo menos 104 mortos e o número pode continuar a aumentar, tendo em conta que há dezenas de pessoas desaparecidas. A situação mais dramática é vivida na província de Valência, onde há registro de 101 vítimas mortais. Os outros 3 óbitos até o momento aconteceram nas províncias de Málaga, Cuenca e Albacete. No município de Chiva foram registrados 445,4 litros por metro quadrado, o que representa o valor mais elevado acumulado em 24 horas na comunidade valenciana desde 1996. Além das chuvas torrenciais, caiu também granizo que afetou várias culturas. 1.200 pessoas estão presas das estradas, sendo que na província de Valência há 5.000 veículos bloqueados. Pelo menos 120.000 pessoas estão sem comunicações na comunidade valenciana. O tráfego ferroviário de alta velocidade entre Madrid e Valência está cortado e poderá ficar indisponível durante 4 dias, informou o ministro espanhol dos Transportes. O mesmo acontece com a circulação rodoviária entre Valência e Barcelona, devendo permanecer assim pelo menos durante todo o dia de hoje. 104 mortos para já. É o balanço provisório da tempestade que se abateu no sul e leste da Espanha. Há ainda dezenas de pessoas desaparecidas. Aqui no país, o Ministro de Estado da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social reconheceu hoje que o país se depara com problemas de saúde mental e assédio laboral e sexual nos locais de trabalho. Não há estatísticas, mas o problema é profundo e deve ser removido, diz Fernando Elísio Freire. Não ouvir os magistrados, as associações representativas. Não é este o assunto que queríamos abordar, mas sim o registro sonoro do ministro Fernando Elísio Freire, que esteve de manhã no evento no qual se falou da saúde mental, particularmente nos locais de trabalho. O ministro que reconheceu que a saúde mental e assédio laboral e sexual nos locais de trabalho são um problema no país e que não há estatísticas, mas o problema é profundo, segundo o ministro. Vamos avançar então com um outro assunto, voltaremos a este. A medicina tradicional chinesa pode ser um complemento no tratamento do câncer em Cabo Verde, conforme uma especialista em medicina tradicional chinesa, Leila Rocha. A mesma destaca a importância da acupuntura e de outras terapias complementares no tratamento do câncer e a especialista ressalta que estas práticas podem auxiliar na redução da dor, dos efeitos colaterais da quimioterapia e radioterapia, além de promover o bem-estar emocional dos pacientes. Leila Rocha falou à margem de um seminário realizado pelo Instituto Nacional de Saúde Pública e pela Direção Nacional da Saúde para assinalar o Dia Mundial da Luta contra o Cancro da Mama, conforme a Ednea Barros. De acordo com a especialista em medicina tradicional chinesa, a acupuntura tem-se mostrado eficaz no tratamento da dor neuropática, um dos principais efeitos colaterais da quimioterapia e radioterapia. Além disso, diz Leila Rocha, a técnica contribui para o relaxamento e a redução da ansiedade, melhorando a qualidade de vida dos pacientes oncológicos. Todas as medicinas devem complementar-se. Principalmente um doente oncológico é um doente que precisa de terapias multidisciplinares. Tanto um doente que esteja numa situação de cuidados paliativos, a medicina chinesa pode entrar muito bem aqui nesta parte dos cuidados paliativos, como a prevenção, a própria prevenção da doença. E a fase inicial, podemos começar a fazer uma fase inicial ainda antes de se fazer os tratamentos de quimioterapia ou de radioterapia. A especialista também enfatizou a importância da alimentação na prevenção e tratamento do cancro. Leila Rocha recomenda uma dieta equilibrada com o consumo de alimentos ricos em nutrientes e a redução de alimentos processados e inflamatórios como açúcar, glúten e laticínios, mantendo os níveis de vitamina D3.
Manter um nível de vitamina D3 nos níveis ótimos, ali entre os 80 e 100. A vitamina D3 é uma pró-hormona e ela é uma vitamina que tem um efeito anticancerígeno. Então, em Cabo Verde temos níveis de vitamina D3 muito baixos, mesmo sendo um país de sol. Nícia Ferreira, uma paciente com cancro, garante que tem obtido bons resultados ao experimentar juntar a medicina convencional às terapias complementares. Então, aquela solução que me procura, que foi a acupuntura, proximidade com Deus, que me procura está no momento que aumenta a autoestima, então que toda a situação ali permite que eu ponha a cabeça e também que alimenta melhor, que eu equilíbrio de minha vida, incluído aquela equipa multidisciplinar que não está orientado lá, que é psicólogo e nutricionista, que inclui medicina tradicional também. O diretor executivo do Instituto Nacional de Saúde Pública, Hélio Rocha, e o representante da Associação de Luta contra o Cancro, José da Rosa, alertam para a importância da prevenção e diagnóstico precoce. A palavra-chave é o diagnóstico precoce e também a prevenção. Portanto, que ele é extremamente importante. É a questão de rastreio, ou seja, basta-se antes de ter algum sintoma, se tem início de cancro. Lá é possível tratar. Câncer de mama e câncer de próstata são os tipos mais comuns em Cabo Verde e o de próstata é o que mais mata. Avança Hélio Rocha, do INSP. E um homem foi atropelado mortalmente esta manhã no cruzamento da Avenida Abílio Duarte e Borel de Matos, na cidade do Mindelo. A vítima brutal é identificada como José Silva, de 65 anos, que morava na zona de Monte Sossego. Segundo informações no local de uma testemunha, a vítima, um revisor de autocarros da Transcor, encontrava-se ao pé da estrada a rever alguns documentos quando o outro lado passou. Este terá avançado, ou seja, a vítima terá avançado, não se apercebendo do tamanho do veículo. Na sequência, tropeçou e caiu e foi atingido pelo veículo, tendo morrido na hora. É o seguinte, para do que moia, quem é joio próprio, é o seguinte, que o senhor naquela outra lado, ele chegou a fazer esse sinal de stop normal, ele sempre teve essa condução defensiva, então ele fazia essa curva normal, que o outro senhor de Transcor, ele estava com essa cadeira na mão, ele estava de prestar atenção, até. Então, para mim, que o senhor, ele pensava que aquela outra lado era pequenino, para mim, ele avança antes de tempo, e a hora que ele era para aguentar o corpo, ele tem que avançar, você sabe como ele acaba de, quando vai avançar, ele vai aguentar o corpo, ele desliza na borda do capacete, ele desliza aqui, quando ele caía, já não era tempo, para condutor chegar. Ele mete o poste de atrelado. Ele mete o poste de atrelado, aquele atrelado dele não serve para nada, ele cai de baixo, roda, passa de riba de cabeça. Nas primeiras declarações sobre o acidente, o delegado da Saúde, Elísio Silva, afirmou que a morte da vítima foi devido a um traumatismo cranioencefálico, tendo morte imediata. A situação foi um acidente que aconteceu dentro da cidade de Mindelo, um acidente de aviação de uma pessoa de 65 anos de idade, sexo masculino, onde é que ele teve uma morte imediata através de um traumatismo crânioencefálico, para não quer dizer um aplastamento de crânio. O óbito foi imediato, no momento mesmo, por tipo de acidente e também de acordo com o que aconteceu com o crânio da vítima, o óbito foi imediato. Traumatismo crânioencefálico é quando a pessoa se sofrer alguma trauma, tem trauma que é sofrido, por exemplo, por agressão e nesse caso foi por acidente através por acidente de transporte, aconteceu na via pública, onde é que a cabeça foi atropelado. Pronto, e que tinha como sobreviver, não é? Não havia nenhuma forma. José Silva, de 65 anos, encontrava-se na Reforma, prestando ainda serviços da empresa Transcor, e aqui na Chá de Santo António, há pouco mais de uma hora, numa passadeira perto do Ministério dos Negócios Estrangeiros, uma mulher que cruzava a rua na passadeira foi atingida pelo carro ou moto que colidiram. A mesma foi transportada pelos bombeiros municipais para o Hospital da Praia, queixando-se de dores nas costas. Para já não sabemos o estado em que se encontra neste momento no hospital. O Ministro do Estado e da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social reconheceu hoje que o país se depara com problemas de saúde mental e assédio laboral e sexual nos locais de trabalho. Não há estatísticas, mas o problema é profundo e deve ser removido, diz Fernando Elísio Freire. Olha, neste momento nós não temos um quadro claro em termos de números, mas sabemos que existe um problema profundo, que temos que ter a hombridade e a honestidade intelectual de dizer que existe.
e que devemos trabalhar para a sua remoção, para que todos possam trabalhar da melhor forma possível. A questão do assédio é uma realidade que tem que ser combatida, que não deve ser tolerada e que a legislação só não chega. O que deve também imperar é a capacidade empática de percepção e de compreensão e tolerância de todos para que o espaço laboral possa ser saudável para todos. Espaço laboral saudável que serviu de monte à conferência sobre saúde mental nos locais de trabalho, que terminou hoje aqui na Praia. Ao cabo de 3 dias de trabalho, os conferencistas concluíram que só uma gestão centrada nas pessoas pode ajudar a combater este problema social, anuncia a responsável da organização do evento, Dilara Spencer. Nós temos a ideia que, embora hajam organizações, e muito bem, que já têm essa abordagem mais estratégica, ainda há um longo caminho a ser feito. E a ideia de que a gestão de pessoas, os recursos humanos, como muitos dizem e identificam, são mais, como é que eu ia dizer, é mais administrativo. Com o passar dos anos, passou de simplesmente administrativo e cumprimento da lei para uma gestão humanizada, não é uma gestão estratégica. Eu acho que é um dos pontos mais anotados neste evento. 2024, recorde, foi designado o Ano da Saúde Mental em Cabo Verde. Decisão que o Governo justifica como um desafio à sociedade a ter um olhar mais crítico sobre os problemas da saúde mental em ambiente laboral. Um trabalho do jornalista Carlos Aboris. E o Banco de Cabo Verde promoveu hoje uma conversa aberta por ocasião do Dia Mundial da Poupança sobre o tema a importância da formação financeira para as indústrias criativas. A ideia central da comunicação desenvolvida por um académico da Profin, que é uma ONG do setor da educação financeira, foi a de que a informalidade no negócio produz desperdícios de recursos e leva a problemas financeiros graves para as empresas. O Canda Morifortes acompanhou e tem os pormenores. A falha mais grave que se verifica em Cabo Verde, alerta António Batista, é quando não se trata uma empresa como empresa. As indústrias criativas em Cabo Verde dão rendimento a muitas famílias e pequenas empresas. Os problemas, entende o economista da Profin, começam com a confusão entre os papéis de dono e de funcionário, que têm que ser separados. Enquanto dono, o indivíduo pode tirar recursos da empresa e deixar de investir na melhoria das suas habilidades, investir nos equipamentos que terão que ser repostos, investir na melhoria dos processos. Então é muito importante que seja separado o papel do dono. Isso é feito através de estabelecimento de um salário pro labore, que é o vencimento do dono, e a parte da empresa seria protegida, digamos assim, para eventuais investimentos. A informalidade mais grave é quando ele não trata a sua empresa como uma empresa. Quando ele tem sócios, não existe um contrato de sociedade, ele não registra essas contas. Isso que é a parte grave e que dificulta a sua prosperidade. A formalização através do registro no REMP, a Previdência Social e o pagamento do tributo são aspectos importantes, mas defende António Batista, o mais importante para a sustentabilidade de uma empresa é a criação de um regulamento interno e exemplifica. Quando ela não separa o seu bolso do caixa da empresa, às vezes o funcionário retira recursos da empresa, né? Por exemplo, eu vendo pastéis. Às vezes, se eu encontrar um amigo, eu vou agradar ali, olha, pega um pastel. Isso é errado. Podemos fazer serviços gratuitos, esse é errado. Se eu tenho um sócio, o sócio tem seus pais também. Ele tem amigos, então daqui a pouco vamos trabalhar apenas para amigos e familiares. Quando nós temos sociedade, temos que ter um regulamento interno. Esse regulamento interno vai estabelecer momentos de emprestar equipamento, estabelecer horários, mas enquanto tem uma empresa familiar, os filhos têm que ter um horário, a hora de entrar, responsabilidades bem definidas, ter um modelo de contrato, um contrato muito simples, mas mostra que nós temos uma visão profissional ou uma visão formal. Hoje encerra a Semana da Poupança, que este ano foi organizada pelo Banco de Cabo Verde em colaboração com vários parceiros, de 25 a 31 de outubro deste ano, com ações nas ilhas de Santiago e da Boa Vista. António Batista adianta que o grande objetivo é promover a temática desde a infância, com a definição de semanadas ou mensalidades, por exemplo, e retirar primeiro um percentual para poupar e só depois honrar as restantes despesas e não o contrário.
E a representação do Banco Alimentar contra a Fome na Ilha do Sal, em parceria com a Cruz Vermelha local, fez ontem entrega de 42 cestas básicas a 5 associações da ilha. Os alimentos foram recolhidos junto aos supermercados da ilha e destinam-se à distribuição gratuita aos mais carenciados, conforme apurou o Vítor Sousa. São no total 42 cestas básicas constituídas por alimentos não perecíveis destinados à distribuição gratuita aos mais carenciados, no âmbito do projeto Banco Alimentar, que é representado em Cabo Verde pela Fundação Dona Ana. A recolha foi feita por voluntários da Cruz Vermelha junto às lojas e supermercados da ilha, através de voluntários da Cruz Vermelha, e vão ser distribuídos por 5 associações da ilha, conforme explica Fátima Santos, delegada da Fundação Dona Ana no Sal. Este cestas básicos é composto para 3 kg de arroz, 1 litro de óleo, bolacha, açúcares e leite. Tem mais um outro produto que não pude, porque não tapou conforme for doado, e foi assim que não consegui fazer estes cestas que não também entrega a algumas associações. Que para 6 vezes vai distribuir, uma vez que a gente conhecer a comunidade, a gente saber dentro da comunidade quem é que tem pessoas que têm mais necessidade. A delegação do Banco Alimentar no Sal agradece à população pelas doações e fala da importância dessas ofertas em produtos, por mais pequenas que sejam. Nota convida as pessoas a participar mais vezes quando não fazê-lo, porque não saber que tem gente que te poder cumprir, digamos assim, esses filhos pão prato na mesa todo dia. Aí, qualquer 1 quilo te fazer diferença na quem que te vai receber. De maneira que para as próximas campanhas, para não juntar, para não doar aquele que não puder. Esta é a segunda recolha do Banco Alimentar no Sal desde o ano passado, mas a intenção é fazer pelo menos 2 vezes por ano, conforme recomenda a Fundação Dona Ana, a primeira representante do Banco Alimentar em África entre os países da CPLP. E o escritório da ONU Habitat quer engajar os jovens para ações climáticas e a vivência urbana a fim de se tornar embaixadores urbanos do país. Neste sentido, os alunos do 7º, 11º e 12º anos da Escola Pedro Gomes, aqui na Praia, receberam uma ação de sensibilização sobre o desenvolvimento sustentável e as mudanças climáticas que visa celebrar o 31 de outubro, Dia Mundial das Cidades. A Dina Almeida tem uns pormenores. Com cerca de 10 embaixadores urbanos ativos no país, a ONU Habitat quer o engajamento de jovens para advogarem a favor da causa do desenvolvimento urbano sustentável no país, sublinha Geisa Barbosa, responsável pelo escritório da ONU Habitat em Cabo Verde. Nós, enquanto ONU Habitat, assistimos o país para a elaboração de políticas urbanas que visem melhorar, digamos, e promover o desenvolvimento urbano sustentável. Nós temos um programa de embaixadores urbanos e, à medida que o tempo passa, alguns se desengajam, mas nós tentamos também engajar novos outros embaixadores e agora com um foco muito na juventude, e nós vamos hoje tentar aqui também engajar os jovens que queiram se tornar embaixadores urbanos, que no fundo são o quê? São ativistas que advogam e que agem a favor da causa do desenvolvimento urbano sustentável. Assim, o Dia Mundial das Cidades foi celebrado nas escolas, junto dos jovens, conforme o lema deste ano, Jovens liderando ações climáticas e locais para as cidades, reforça a responsável. Visando a sensibilização dos jovens para a questão das mudanças climáticas e da vivência urbana, no sentido de que toda mudança começa na própria pessoa. E é esta mensagem que nós vamos tentar partilhar com os jovens aqui da Escola Secundária Pedro Gomes. Vamos preencher o dia todo com uma atividade durante a manhã na Escola Secundária Pedro Gomes e durante a tarde na Escola Secundária Manuel Lopes em Calabaceira. Por outro lado, Manuel Tavares, diretor da Escola Secundária Pedro Gomes, sublinha a importância da ação que contribui para a transmissão de valores entre os jovens. Esse convite nós aceitamos de bom grado porque entendemos que a escola é um espaço privilegiado e um veículo muito importante para a transmissão desse tipo de valores e os jovens a liderarem as cidades limpas, que uma coisa leva a outra, como sabem, cidades limpas, saudáveis, e o que estamos a precisar, sobretudo neste momento particular. Sobretudo para envolver os alunos do 11º e do 12º ano. Daqui a 2 anos serão, portanto, futuros quadros, ou pelo menos futuros estudantes universitários, e também serão
são transmissores de valores importantes sobre a vida da cidade. O Dia Mundial das Cidades foi criado pela Assembleia Geral da ONU, é celebrado anualmente a 31 de outubro com o intuito de consciencializar sobre os desafios, sucessos e a sustentabilidade dos meios urbanos. Já temos 13 horas mais 20 minutos. Esta manhã o Parlamento da Justiça esteve em debate e debater a justiça no país é, antes de mais, garantir a unicidade constitucional. Palavras do deputado António Monteiro da UCID, para quem a Constituição cabo-verdiana padece de algumas lacunas e está fragilizada. A Patrícia Martins acompanhou a intervenção do deputado da UCID. António Monteiro chama a atenção dos deputados e do governo para o facto de, segundo o mesmo, a Constituição da República padecer de algumas lacunas e estar fragilizada. Refiro-me mais concretamente ao célebre costume constitucional que acabou por retirar da Constituição o artigo 148. E a questão que nós queremos aqui colocar é se, de facto, um país pode ter uma Constituição em que um dos artigos não está em vigor. No entanto, é mister chamarmos a atenção daqueles que estudam esta matéria para vermos se, de facto, um Estado de Direito democrático pode ter uma Constituição tão fragilizada como a nossa neste momento. Portanto, debater a justiça significa dizer, em primeiro lugar, garantirmos a unicidade constitucional. Significa garantirmos que a Constituição, toda ela, esteja pronta a ser utilizada em todo o território nacional. Facto que não está a acontecer no país. E justifica porquê? Porque temos a célebre questão do costume para podermos ter o Amadeu Oliveira, que eu não posso deixar de citar, preso há mais de 3 anos na cadeia de Ribeirinha. Ora, nós não estamos num Estado onde as leis são anglo-saxónicas. Aí, sim, os costumes podem, mas aqui, no nosso caso, não pode haver brecha para essa situação. Mas também queremos aqui alertar os colegas deputados para o cumprimento escrupuloso das leis da República. É só ver aquilo que se passa nas instituições de reclusão deste país. Não se cumprem as leis. Os reclusos não têm acesso a determinados instrumentos que lhes é permitido pela lei, porque nós temos uma lei aprovada pelo MPD, mas esta mesma lei não é cumprida. Estamos num Estado de Direito Democrático. É preciso que se cumpram as leis. António Monteiro da UCID, na abertura do debate sobre o estado da justiça no país, hoje no Parlamento. E o Governo está a cumprir com o trabalho por uma justiça efetiva, preventiva, célere, acessível, imparcial e transparente, tendo em conta os investimentos e reformas do setor. A consideração é do MPD, feita pela deputada Jacqueline Rocha, que falava no debate sobre o estado da justiça. Acompanhou a intervenção a Patrícia Martins. A redução da morosidade e a modernização das infraestruturas são alguns dos ganhos registados na Justiça que, de entre outros, espelham as medidas que visam a transformação do setor judicial no país, realça a deputada Jacqueline Rocha. Destacamos o Plano Nacional de Redução das Pendências que, com o financiamento de 511 milhões de escudos cabo-verdianos, visa diminuir o tempo de resolução de casos e reduzir as pendências judiciais. Esta é uma resposta assertiva à morosidade que historicamente compromete a confiança dos cidadãos no sistema judicial. Ressaltamos também a contínua ampliação de recursos humanos no Ministério Público e na magistratura judicial, com a entrada de 14 novos procuradores e 7 juízes no último ano. A modernização das infraestruturas tem sido uma prioridade e uma realidade, com investimentos consideráveis na construção e beneficiação de edifícios de justiça, somando 1,193 milhões de escudos. A transformação digital do setor é outra das prioridades, bem como também a humanização do sistema penitenciário e de reinserção social, aponta Jacqueline Rocha, frisando os investimentos feitos no setor da justiça. Defendemos uma justiça que vá além da aplicação da lei, posicionando-se como verdadeiro pilar de desenvolvimento, equidade e inclusão social. Com as medidas legislativas em implementação, estamos trabalhando para a evolução do sistema judicial cabo-verdiano. Podemos destacar investimentos em áreas importantes, como o Plano Nacional de Redução de Pendências e
à digitalização da justiça. Entre os investimentos no setor, destacamos a criação do Campus da Justiça, com um valor de investimento de cerca de 47 milhões de escudos. O Programa de Digitalização da Justiça, incluindo tramitação eletrónica e critérios de contingentação. A instalação do Centro Nacional de Arbitragem e Mediação, o aumento do orçamento da Polícia Judiciária para o ano de 2024. Não podemos concluir sem expressar o reconhecimento ao Governo, em especial ao Ministério da Justiça, pelos avanços na adoção de novas tecnologias e soluções de inteligência artificial. O caminho da transformação digital da justiça no país é básico para um sistema judicial que garante acesso equitativo a todos, frisa Jacqueline Rocha, que reafirma o compromisso do grupo parlamentar do MPD em continuar a trabalhar junto do Governo e do Ministério da Justiça. E a morosidade que marca o funcionamento da Justiça afeta a realização da mesma. É a leitura feita pela bancada parlamentar do PAICV, que defende um choque orçamental para que o sistema atinja o patamar já do José Pedro Santos. Acompanhou a intervenção do PAICV. Mais do que a confrontação de leituras a partir das estatísticas produzidas no respeitante ao funcionamento da Justiça, os parlamentares do PAICV defendem que a interpretação do Estado da Justiça só poderá ser feita a partir da análise da realização desse direito dos cidadãos, que, no entendimento do deputado Demis Lobo, tem sido posta em causa pela morosidade que, de forma crónica, afeta o sistema. A morosidade na realização da Justiça, marcada por processos tramitados durante um lapso de tempo não razoável, porque excessivamente longo, o mais das vezes desemboca em decisões judiciais de facto inúteis, pois, por causa da demora na realização da justiça, não conseguem tutelar os direitos e os interesses legalmente protegidos das pessoas que demandam a justiça. Estes cenários existem, pois as políticas públicas de justiça, gizadas e executadas pelo Governo ao longo dos últimos anos, no nosso entendimento, não têm sido assertivas. Para que a Justiça possa acelerar o passo e corresponder às expectativas do país, Demis Lobo desafia o Governo a fazer com que este deixe de constar como parente pobre do aparelho do Estado. A Justiça precisa de um verdadeiro choque orçamental. É necessário investimentos sérios nos recursos humanos e materiais. É necessário fazer um combate sério contra a morosidade e as pendências processuais para que sejam reduzidos em 70, 80, 90 ou mais %. Estas reduções é que seriam relevantes e não de 5, 6, 7 ou 10%. É necessário a alocação de assessores nos tribunais de primeira instância e o reforço da assessoria nos tribunais de segunda instância, mas também nas procuradorias de comarca. Em situação mais crítica, é necessário reduzir o rácio processos magistrados, nomeadamente com a criação de juízos de instrução na comarca de primeira classe da Praia, a criação de pelo menos um juízo crime na comarca de primeira classe de São Vicente, a criação de mais um juízo civil nos tribunais de comarca de primeiro acesso do Sal e de São Filipe e a efetiva instalação do Tribunal de Comarca de São Miguel. Visão do deputado Demis Almeida do PAICV, com uma visão bem diferente do Estado da Justiça. O Governo entende que as políticas seguem o curso certo de melhorias inquestionáveis. Por entender que os números ajudam na interpretação da realidade do funcionamento do sistema da Justiça, a ministra Joana Rosa diz que o problema da morosidade não pode ser visto apenas como resultado da falta de meios. Estamos certos que muitas das medidas já implementadas e outras em curso, nomeadamente a implementação do Sistema de Informação da Justiça, os mecanismos alternativos de resolução de litígios, a aprovação do pacote legislativo no Parlamento, a melhoria das condições de infraestruturas, medidas no domínio da justiça preventiva, a juntar ao recrutamento de mais oficiais de justiça, mais procuradores
e mais juízes no ano passado, este ano, que se encontram em fase de estágio, 7 juízes em fase de estágio, 14 procuradores em fase de estágio, portanto, prestes a iniciar funções, irão contribuir para melhorar significativamente os números que temos hoje. Joana Rosa considera que o governo tem cumprido com as políticas de transformação do setor. No domínio da transformação e modernização legislativa, além da já referida lei de arbitragem sucessória e do processo executivo, destacaria desde logo a proposta de alteração da lei orgânica dos tribunais, visando melhorar o funcionamento e a eficiência dos tribunais, proposta que será brevemente submetida ao Conselho de Ministros e posteriormente ao Parlamento para discussão e aprovação. Aí sim, deputado Hermes Lobo, estamos a dar vazão àquilo que já temos vindo a trabalhar, a criação de juízos de instrução, já está na proposta. A visão da política deste governo para o setor da justiça incide em lançar as bases para uma transformação gradual e sensível no setor. Neste sentido, e com o objetivo de investir fortemente no reforço da capacidade dos magistrados, dos oficiais de justiça e de bem assim de todos os operadores judiciários, o Ministério da Justiça está a trabalhar para instalar brevemente o Centro de Formação Jurídica e Judiciária, com valências para formar e dotar esses profissionais de melhores conhecimentos técnicos, científicos e linguísticos, de modo a que estejam mais bem preparados para os novos e complexos desafios que são impostos ao sistema judiciário. A anunciada reforma da Justiça Administrativa, a dotação das magistraturas de orçamento de funcionamento com maiores recursos, a contratação de novos juízes, procuradores de República e dezenas de oficiais de justiça e ainda a queda da taxa de reincidência criminal são elementos que a ministra indica como sinais de efetiva melhorias registadas no setor. E a seguir as intervenções iniciais, seguiu-se o debate propriamente dito, o debate acompanhado por Luís António dos Reis. António, boa tarde. O que de relevante aconteceu no debate? Renovar os votos de boa tarde, António Lima, e aos estimados ouvintes. Muita coisa, António, a dizer que a Ministra da Justiça, por exemplo, indicou a operacionalização do SIG como uma das vias para se reduzir as pendências. Joana Rosa admite que com a implementação do SIG, um processo que demorava cerca de 20 anos poderá ser resolvido no máximo em 18 meses. Medida ou anúncio ou posição contestada pelo deputado do PAICV, Hermes Almeida, que considera como é que a ministra vai fazer para que isso possa se materializar. No entanto, a governante reconhece que o setor da justiça também é complexo e com responsabilidades partilhadas, por isso, acrescenta Joana Rosa, nem sempre os resultados aparecem de imediato. A deputada do PAICV, Janira Almada, pediu medidas para a redução das pendências, defendendo também o reforço da inspeção judicial e premiação de mérito e da produtividade, medida de que também a ministra concorda. Joana Rosa verifica, no entanto, que a justiça tem estado a melhorar com a redução das pendências e o combate à morosidade. No entanto, a ministra da Justiça reconhece que ainda é preciso mais, apontando como exemplo o caso do Tribunal da Comarca da Praia. Dos 65 mil processos pendentes, 50 mil estão na Comarca da Praia. Logo, a Comarca Praia precisa sim de um choque. O choque tem que ser dado com mais oficiais, mais procuradores. É isso que nós fizemos. 14 procuradores no ano passado, mais uma bolsa de 12 para este ano e o próximo ano. Isso vai dar vazão ao número de pendências que nós temos ao nível. E o grupo parlamentar do Partido Africano da Independência nota que a justiça não está bem e que o setor carece de uma maior atenção, nomeadamente com mais recursos humanos, financeiros e melhoria das infraestruturas. João Batista Pereira deu exemplo do Tribunal da Comarca da Praia, que neste momento está a funcionar com apenas uma única viatura. Mas, Sra. Ministra, quando vejo pelo orçamento do Conselho Supremo de Magistratura Judicial um orçamento de cerca de 500 mil contos, e que 82,8%, portanto mais de 400 mil contos, é gasto apenas com pessoal. E tem apenas 90 mil contos para aquisições de bens consumíveis, Sr. Presidente. É evidente que 90 mil contos para todo o nacional é manifestamente insuficiente, por isso nós temos secretarias com problemas, juízes com problemas, com falta de equipamentos, que afeta claramente a produtividade dos juízes cabo-verdianos. Mas, Sra. Ministra, eu queria terminar perguntando o seguinte: a Sra. Ministra, como diz que os conselhos é que contratam, acha que ainda é possível
nomear o juiz de instrução criminal na Praia, o juiz do crime de São Vicente, o juiz civil de São Filipe no Fogo e no Sal, e ter assessores e os tais juízes, o juiz para arrancar com o Tribunal de São Miguel. Para a ministra, sobre esta questão, diz a ministra Joana Rosa que da parte do governo está tudo, tem os meios, vai disponibilizar os meios necessários. O CID também faz uma avaliação negativa da Justiça, apontando casos de violação da Constituição da República e demais leis da República. António Monteiro insistiu no caso de Amadeu Oliveira, preso na cadeia de Ribeirinha. Portanto, o que nós queremos pedir aqui ao Governo é que o Governo adira às instâncias internacionais, por exemplo, os tribunais dos direitos dos homens e dos povos na África do Sul, e que também ratifique o Supremo Tribunal de Justiça de CEDEAO, para que em situações em que internamente a gente esgote a possibilidade de recorrer, possamos ter lugar para onde ir. Porque se nós não fizermos isso, teremos a situação que temos com o caso do Amadeu Oliveira. Por sua vez, o grupo parlamentar do Movimento para a Democracia defende que o governo do Movimento para a Democracia tem estado empenhado na melhoria da justiça e aponta como exemplos as reformas legislativas, o aumento de recursos financeiros, medidas que, segundo o deputado Wander Gomes, demonstra o compromisso do Executivo no empoderamento do sistema da justiça. No entanto, João Gomes destaca a boa produtividade do Supremo Tribunal de Justiça nos últimos 2 anos, graças ao, portanto, à contratação de mais assessores e também ao desempenho dos magistrados. Mas a contratação de assessores para o Supremo Tribunal é um elemento positivo no sentido de quê? Portanto, para aumentar a produtividade, porque quando maior for a produtividade, menor é a pendência e, naturalmente, portanto, o tempo de resolução das questões. João Batista Pereira, líder da bancada do PSV, pede para contratar. O governo quer contratar, mas senhor, o governo neste momento está disponível para contratar, por exemplo, 100 magistrados. O mercado nacional tem esses magistrados para serem contratados? Responda. Claro que não. Portanto, não se fazem magistrados de um dia para o outro. E o debate, Anatólio, vai prosseguir no período da tarde, debate sobre a situação da justiça, vai ser retomar essa sessão por volta das 14h40. Obrigado, Antão dos Reis. Naturalmente que a Rádio Cabo Verde vai continuar a acompanhar e a levar até ao amigo ouvinte tudo aquilo que irá acontecer nesta tarde no Parlamento, ainda em relação à justiça. Do Extremo Oriente chega-nos a informação de que a Coreia do Norte lançou hoje um novo míssil balístico intercontinental num teste que registrou um recorde de altura e também de tempo de voo. Foi o primeiro destes lançamentos num ano. A Coreia do Sul e o Japão detetaram o disparo do que suspeitam ser uma nova arma mais ágil. O porta-voz do chefe do Estado-Maior da Coreia do Sul alertou para a possibilidade da Rússia estar a fornecer materiais e informações à Coreia do Norte. Isto acontece no momento em que os norte-americanos avisaram que tropas norte-coreanas com uniformes russos estão a dirigir-se para a Ucrânia, uma ação condenada pelo secretário-geral da NATO como uma perigosa expansão da guerra em curso. Segundo as últimas informações, há um contingente de 12 mil soldados norte-coreanos a receber treino militar no resto da Rússia, sendo que uma parte já está na região de Kursk, na Rússia, perto da fronteira com a Ucrânia. Este assunto está a dominar o encontro em Washington entre os ministros da Defesa e os chefes da diplomacia dos Estados Unidos, também da Coreia do Sul, encontro que acontece hoje, quinta-feira. Temos 13 horas mais 38 minutos e meio e faleceu hoje o escritor Osvaldo Alcântara e Daniel Medina, presidente da Academia Cabo-Verdiana de Letras e vice-presidente da Sociedade de Autores, e o escritor Germano Almeida recordam Osvaldo Osório como uma mente brilhante que deixou uma rica obra ao país. O Moisés Évora tem os pormenores. Uma vida e uma mente brilhante que se perdem e um homem com uma integridade fora do vulgar que trabalhou até o último momento de sua vida terrena. Já não tinha vista, mas continuava a ditar à sua companheira os poemas, os textos, e continuava também, muitas vezes, a sentar-se ainda a ouvir, tanto dizia à sua companheira o que queria que ela lesse, e ela fazia esse trabalho
de literatura, proximidade, para que ele nunca perdesse a sua ligação com a escrita, com a cultura e com a informação. Ele estava sempre atento e com uma força telúrica fora de série. O Osvaldo Osório, toda a gente sabe que ele tinha sempre uma palavrinha de amizade e de humor para dizer em todos os instantes. Ele brincava com as palavras, até no topo daquela idade ainda tinha um espírito de brincadeira que era uma coisa extraordinária. O escritor Germano Almeida reage dizendo que se trata de uma grande perda nacional de um homem com um percurso de valor. Era um grande intelectual, um grande poeta. Infelizmente acabou por ficar cego nos seus últimos anos de vida, mas continuou produzindo corajosamente. Digamos, é um indivíduo com um percurso de muito valor. Foi combatente da liberdade da pátria, tem um livro de poesia sobre o cabo-verdiano mente. Aliás, que inventou uma palavra para definir a cabo-verdianidade. Eu acho que, digamos, sofremos uma grande diminuição com o desaparecimento do Osvaldo Osório. O legado deixado é rico, como sublinha Germano Almeida. Eu costumo dizer que não há nada como a poesia e a ficção para nos ensinar, digamos, os meandros da cultura da terra. E é preciso incentivar mais a leitura, incentivar mais as publicações, incentivar mais os autores para que essa cultura possa ser disseminada. Divulgamos alguns tratos de uma entrevista concedida por Osvaldo Osório à Rádio de Cabo Verde em 2020. Na altura, ele deixava uma mensagem para os jovens escritores. Que estabeleçam o seu próprio itinerário, que ouçam e façam comparação os conselhos, os livros que leem, considerem, discutam, que se reúnam em encontros para debater assuntos, porque só assim é que poderão contribuir para fazer as chegas uns aos outros. E não se esqueçam que acima de toda a grandeza do homem sobre a face da terra, há certamente algo muito superior a ele, que nós chamamos de Deus. Osvaldo Osório faleceu ontem na cidade da Praia. E o Presidente da República, José Maria Neves, expressou profundo pesar pelo falecimento de Osvaldo Osório, eminente poeta e combatente incansável pela liberdade e pelo enriquecimento cultural do nosso país, símbolo maior das letras cabo-verdianas, ocorrido aos 85 anos, vítima de doença prolongada. Combatente incansável pela liberdade e pelo enriquecimento cultural do país. Em nota de pesar, o chefe de Estado exaltou Osvaldo Osório como símbolo maior das letras cabo-verdianas e como verdadeiro guardião da nossa identidade, um artesão das palavras e também das emoções. Ressaltou ainda o impacto duradouro da sua obra, versátil e que transcende o tempo ao sensibilizar e enaltecer a cultura de Cabo Verde. Em suas palavras, o Presidente da República afirmou ainda que rende homenagem, uma sentida homenagem, e exprime a mais profunda gratidão e respeito pelo inestimável contributo à literatura e ao desenvolvimento cultural do país. E aos jornalistas companheiros Sandra Custódio e Jordano Custódio, também gostaríamos aqui de render a nossa homenagem e manifestar o profundo sentimento de pesar da equipa de Jornal da Tarde aos companheiros jornalistas pela morte do Osvaldo Osório, que é pai desses companheiros. Já temos 13 horas mais 43 minutos. Vejamos agora como é que está o movimento aéreo e marítimo no arquipélago. Para já, em termos da movimentação aérea, temos neste momento um aparelho da TACV que fez uma ligação entre a ilha de São Nicolau e vai para a Ilha do Sal. Já deve estar a aterrar neste momento o aparelho que partiu de São Nicolau. Em poucos minutinhos deverá então aterrar este voo no aeroporto da Ilha do Sal. De São Vicente está prestes a partir o aparelho da TAP que vai para Lisboa e deve chegar na capital portuguesa quando forem 6 horas mais 30 minutos. Igualmente, um outro avião da TAP também já está de partida, só que desta feita do aeroporto da Praia, e deve partir daqui a pouco em direção a Lisboa. Pela via aérea temos a chegar ainda na Boa Vista um aparelho da TUI, vem de Manchester, deve aterrar dentro sensivelmente 5 minutos no aeroporto de Rabil, para onde também vai uma outra aeronave, é da Neos, vem de Verona, na Itália, com a aterragem prevista às 2 horas e 40 minutos. Pela via marítima temos neste momento um fraco movimento.
temos a navegar o Criolla, que está no porto, muito perto do porto da Brava. O Interilhas encontra-se no porto de Vale dos Cavaleiros num fogo. Daqui a pouco deve partir e vir aqui por Porto da Praia, e a chegar em São Vicente está neste momento o Chiquim BL, que faz a sua ligação entre Porto Novo e o Porto Grande em São Vicente. E falamos agora do movimento das marés, bem como que nos dizem as tabelas solunares em relação aos melhores momentos para a pesca, além de outras informações. Por hoje, quinta-feira, 31 de outubro, o sol despontou às 6 horas 29 minutos e 36 segundos e o pôr do sol será às 8 horas 5 minutos e 37 segundos. A lua nova saiu pelo sudeste às 5 horas e 35 minutos e vai se pôr pelo sudoeste quando forem 17 horas mais 27 minutos. A única baixa-mar do dia aconteceu às 11 horas e 49 minutos, o que quer dizer então que hoje vamos ter o dia todo quase com maré cheia. E a primeira pré-mar aconteceu às 5 horas e 44 minutos e a seguinte será às 18 horas e 5 minutos. Os dados apontam que hoje pode ser um excelente dia para pescar, sendo o melhor momento do que resta do dia, das 22 horas e 54 minutos até às 0 horas e 54. Amanhã é sexta-feira, a primeira baixa-mar acontece às 0 horas e 34 minutos, e 4 minutos, aliás, e a seguinte acontece das 12 horas e 16 minutos. A primeira pré-mar vai ser às 6 horas e 13 minutos e a seguinte às 18 e 33. Em relação à pesca, amanhã pode ser também um excelente dia, sendo os melhores momentos das 11 horas e 13 minutos até às 13 e 13 e das 23 horas e 38 minutos até às 0 horas e 38 minutos. Fim de dia neste Jornal, tempo apenas para recapitularmos os títulos dos principais assuntos que foram abordados. Mau tempo causou grande inundação em Espanha e já deixou mais de 100 mortos. Acidente de trânsito em São Vicente deixa uma vítima mortal que teve morte instantânea. O ministro Fernando Elísio Freire reconhece que Cabo Verde se depara com problemas de saúde mental e assédio laboral e sexual nos locais de trabalho. Estado da Justiça em debate no Parlamento, com os diferentes sujeitos parlamentares avaliarem o setor. Coreia do Norte lança novo míssil balístico intercontinental num teste que registrou o recorde da altura e também do tempo de voo. Ficamos por aqui. Muito obrigado, uma boa tarde e um bom feriado. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.